Em pronunciamento ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro aventou o que pensa sobre as eleições em 2022 e um possível projeto de reeleição e protestou diante das críticas da velha imprensa ao general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, por ter nomeado militares para o auxiliarem no desempenho das funções do ministério. O presidente explanou: "Nós estamos fazendo a coisa certa com responsabilidade. Não é uma corrida por causa das eleições que temos pela frente. Eleição não interessa para mim. O que me interessa é resolver esse problema. Prefiro fazer 4 anos de mandato com responsabilidade do que 4 com irresponsabilidade pensando em reeleição. Estamos fazendo a coisa certa e temos como comprovar isso." No ensejo, ele exemplificou como a abordagem midiática tradicional tem sido tendenciosa. O general Pazuello levou 15, 20 militares para trabalhar com ele. Apanhou até não poder mais. Em um universo de 5.000 funcionários, ele levou 15 e apanha. Isso é uma irresponsabilidade dessa mídia que está aí. Assim está. E nós assinamos aqui, eu assinei uma medida provisória de 20 bilhões de reais para comprar uma vacina, assinei em dezembro do ano passado. Então nós estamos fazendo a coisa certa, com responsabilidade. Não é uma corrida por eleições que temos pela frente. Eleição não interessa para mim, o que me interessa é resolver esse problema agora. E eu prefiro fazer 4 anos de mandato com responsabilidade que 4 com irresponsabilidade, pensando numa possível reeleição. Então, nós estamos fazendo a coisa certa e temos como comprovar tudo isso aí. E o Ministério da Saúde está se comportando muitíssimo bem. Você tem aproximadamente 5.000 funcionários contigo, é isso? 5.570. Nossa mãe, é o número de municípios aí, por coincidência. Ah, não, é verdade. Eu chutou errado aí. 5.500. 5.500, mas é quase o número de municípios. Você levou, se não me engano, uns 20... Você levou uns 20 para trabalhar contigo, é isso? 20 militares? 15? Menos um pouco. 15? 14 militares. Apanhou até não querer mais. No universo de 5.000, ele leva 15, porque 15 tem comigo. 15 semana contigo e apanha. Isso aí é uma irresponsabilidade dessa mídia que está aí, pô. Não são todos, né? Mas é uma responsabilidade. Agora, nós fazemos a coisa certa. Pretendo na semana que vem trazer outra pessoa aqui, né? Diferente do Pazuello, se Deus quiser. Melhor do que o Pazuello, para explicar outras coisas a vocês. Mais uma pergunta, para encerrando aqui? Falta muita coisa. Outro, rapidamente, Facebook nosso, 39 mil, YouTube, 22 mil. Pigo nos Is, 84 mil. Obrigado, pessoal do Pigo nos Is, pela deferência, né, por compartilhar o nosso sinal aqui. Foco do Brasil, 14 mil. Folha Política, não é Folha de São Paulo, não. Folha de São Paulo que já para lá. Folha Política, 5 mil. Jovem Pan News, 12 mil. DR News, 2 mil. Total de aproximadamente 180 mil pessoas nos assistindo agora. Paulo Figueiredo. Pera um pouquinho, o Paulo Figueiredo, ele é neto do Figueiredo? Ô Paulo, se me permite, Paulo, eu conheci pessoalmente o teu avô, né? Quando deixou a presidência. Tinha um colega meu, tinha um capitão Moraes, conhecido de apelido Cobra Azul, não sei porquê, que foi ajudante de ordem do teu avô. E trabalhou com ele, serviu com ele quando ele comandou o CMP, se eu não me engano, também. Então, quando ele deixou a presidência, de vez em quando ia lá no sítio do Nogueira bater um papo com ele. Eu estava nativa, né, capitão do Exército nativa, e logicamente, para mim, eu estava vendo um mito na minha frente, né? E aprendi alguma coisa com ele, e fiz alguma amizade com ele, obviamente, né? Até porque fui lá pouco mais de 10 vezes, lá no sítio do Nogueira. Então, tenho uma grata recordação do teu avô, bem como do filho dele, o Paulinho. Não sei se o Paulinho é teu pai, seu tio, né? Também tinha uma certa amizade com ele lá na Barra da Tijuca. Então, parabéns aí por estar aí nos Pingos nos Is. Boa noite, presidente e ministro. Apesar do Covid ter uma letalidade em crianças menor do que de uma gripe comum e da baixíssima transmissão entre elas, alguns estados já estão dizendo que vão exigir vacinação para Covid para que as crianças possam fazer suas matrículas escolares. Como é que o Ministério da Saúde vê esse tipo de ação? Bem, vejo com preocupação, porque apesar de nós estarmos com vacinas na fase 3, com autorização de uso emergencial sendo propostas, o grupo crianças ainda não está testado da maneira correta. Então, as vacinas, em princípio, ainda não estão prontas para serem usadas em crianças. É um grupo ainda que precisa ser concluído
a fase de testes. Não dá para nós agora falarmos que isso aí é possível, nem que é indicado. Ainda precisa fazer os testes. Então é prematuro colocar dessa forma. Tem gente que não deu uma devida importância para as eleições municipais. É prefeito que fechou tudo. Se eu não me engano, do interior de São Paulo, Araraquara, se eu não me engano, o prefeito até, via sua guarda municipal, prendeu uma mulher em praça pública sozinha e foi reeleito. E aí fica essas ideias esdrúxulas. Faltou, né, talvez a população, perguntar para o candidato na época, olha, você vai continuar com essas medidas ou não e por quê? Agora o pessoal vota. E alguns prefeitos, né, não são todos, né, alguns prefeitos, no meu entender, propõe uma medida dessa que ultrapassa as raias do absurdo. Uma coisa que experimental não sabe que pode acontecer com uma criança e exige a vacinação. Isso é lamentável, a posição desse prefeito aí que toma uma medida como essa. Outra pergunta. Vitor Brau. Ministro, é possível fazer uma estimativa de quanto tempo deve durar a campanha de vacinação? 1 ano, mais de 1 ano? É possível prever isso? Sim, é possível. Nosso plano, ele está previsto para nós vacinarmos 50% da população alvo até junho, metade do ano, e os outros 50% até dezembro, no final do ano, com uma margem de mais 4 meses, que seria uma margem para buscar ainda algum grupo que não tenha sido totalmente vacinado. Então, nossa previsão é que em 12 meses, todo o público-alvo esteja vacinado no Brasil, tendo ainda uma margem de mais 4 meses. É importante colocar que o objetivo maior nosso é o controle da pandemia. Na hora que você controla a pandemia, as taxas de contaminação caem e as vidas começam a voltar ao normal. Esse é o grande objetivo e esse é o foco da nossa campanha de vacinação. Com relação Não, era essa a pergunta, né? Foi essa a pergunta? Aqui estão perguntando aqui, né, se vai haver o feriado durante o carnaval. Esse feriado é uma lei federal. Então a ideia nossa é, logicamente, não criar nenhum óbice e manter o feriado. Mas se o cara vai pular ou não o carnaval, se vai ter carnaval ou não, aí é outra história. E nós então pretendemos manter que é um feriado religioso, se eu não me engano, o carnaval. Sim. É isso mesmo? É um feriado religioso. Tá? É terça-feira. É segunda e terça. Segunda e terça, feriado. Então vamos manter isso aqui. E cada um aí é responsável pelos seus atos aí. Outra pergunta, Cid. Paulo Figueiredo. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro. Quem se informa pelos jornais no Brasil tem a impressão de que o país demorou para comprar e operacionalizar as vacinas. De fato, tem alguns países que já começaram o seu processo de vacinação. O governo federal demorou, afinal, para agir em relação às vacinas ou está tudo dentro do ritmo esperado? Oi, Paulo. A gente falou bastante sobre isso já aqui na live, mas não posso me furtar de colocar o seguinte. A oferta de vacina comprada de fora, ela é muito pequena. Os quantitativos são baixos e a data de entrega é longa. Isso é o que se observa praticamente em todas elas. Para você saber, a Janssen, que é uma das melhores vacinas que a gente observa, ela só tem previsão de entrega no segundo trimestre e 3 milhões de doses. Isso é muito pouco. A Moderna, que é outra vacina forte americana e que também está vindo aí oferecer a sua marca, ela fala em 8 milhões de doses em outubro. A Pfizer, independentemente das cláusulas complicadas que ela tenta nos impor, ela fala de 2 milhões de doses no primeiro trimestre e 6 milhões de doses no segundo trimestre. Ou seja, nós não teríamos capacidade de vacinar nada ou muito pouco com as vacinas importadas. Nós estamos baseados já há bastante tempo, nos últimos 6 meses, 5 meses, na capacidade de produção das fábricas brasileiras. Nós investimos milhões de reais
para reequipar a Fiocruz e fizemos um convênio de 70, 80 milhões de reais com o Butantan para reequipar e aumentar a capacidade de produção dele para poder fazer também a vacina contra a Covid. É nessa aposta que nós temos que estar, na aposta das vacinas fabricadas no Brasil e nas quantidades necessárias para o tamanho do nosso país. Se você observar o que está acontecendo em torno do Brasil e na maioria dos países do mundo, são números pífios de vacinados, que nós nem poderíamos começar a vacinar com 8 mil doses, 15 mil doses, 30 mil doses. Isso para nós não seria compatível nós iniciarmos e estaríamos fazendo a população entrar em uma outra vibe, uma vibe que não nos interessa, onde você teria apenas um pequeno grupo vacinado. Nós estamos planejando e com muita objetividade vacinar entre o dia 20 de janeiro e o dia 1º, 5 de fevereiro. Ou seja, nesse período nós vamos iniciar o nosso plano. Eu não vou colocar aqui uma data específica, um dia D específico, porque seria brincar com a esperança de cada um. Eu preciso ter a vacina registrada pela Anvisa ou autorizada e preciso ter a fabricação efetiva de quantitativos de doses que permitam o início. Tendo isso à mão, em até 5 dias eu distribuo pelos estados e municípios. Tu já tem dinheiro? Já, sobrando. Demos o dinheiro, desde o ano passado, 20 bilhões de reais. É só fazer o contrato. Agora, alguns acham que a vacina está aí disponível. Vamos lá fora comprar e trazer para cá. Não é assim. Não está disponível. E também tem que passar, repito, tem que passar pela Anvisa. Olha só, nós temos 210 milhões de brasileiros. É um mercado enorme. Essas empresas, né, se eu fosse o empresário do ramo, eu ia oferecer ao Brasil. Eu não sei no Paraguai quantos habitantes são, deve ser uns 4 milhões, 5 milhões, não sei. Mas é muito pequeno. Então, em vez de vender o Paraguai, é melhor vender para o Brasil. Agora, tem o suficiente? Não tem. E tem um problema para eles, né? A nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma das mais respeitadas no mundo. Paraguai, 7 milhões. 7 milhões Paraguai? Obrigado. 7 milhões, o dobro que eu previ aqui. Então, eles sabem que... alguém procurou a Anvisa até agora? Eu desconheço. Só que procurou a Anvisa foi Butantan e a Fiocruz. Tá. Foi há pouco tempo. Agora? Nessa semana. Nessa semana. E a União Química, que representa lá a Sputnik, também já está em tratativas para pedir a fase 3 no Brasil. Então os caras que ficam nos acusando de atraso, ou é um ignorante, um incompetente, ou quer fazer uma jogada política contra a gente. Nada mais além disso. E nós temos responsabilidade. Agora, graças a Deus, a Anvisa existe. Graças a Deus, ela é respeitada. Não apenas pelo seu presidente e diretores, bem como por todos os seus funcionários. Porque esses funcionários é que realmente elevaram a Anvisa a esse grau de responsabilidade e de confiança que tem no mundo todo. Então o pessoal sabe que entre vender para nós e para alguns outros países há uma diferença muito grande. Ninguém vai passar a perna na Anvisa. Ninguém vai chegar na Anvisa e querer negociar alguma coisa, libera aí. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Até repito, né, pela formação dos seus profissionais, pelos seus diretores e seu presidente. Qual é o presidente? Eduardo Barra? É o Barra. É o Barra. Antônio Barra. Médico, né, almirante, médico, que tem uma ascendência muito grande lá, respeitado. Né? A Globo ao Vivo foi humilhada por ele, humilhada na TV Globo ao Vivo, tanto é que a Globo não quer mais conversar com ele, só gravando, e eu falei para ele, né? Ele é meu amigo, eu não tenho qualquer ingerência lá. Ó, se eu fosse você, na Globo, né? Só ao vivo, evita o problema aqui, né? De deturpar depois que você vai falar, e a Globo não convida mais ele. Então nós temos responsabilidade com a população. Não queremos nada correndo, atropelado, e não vou interferir, como nunca interferi em lugar nenhum. Eu tenho o poder de trocar ministro, mas não tenho o poder de trocar ninguém da Anvisa. E jamais faria isso, porque estaria mexendo com a vida de você que está nos assistindo aí. Outra, Cid.
Vitor Brau. Vitor Brau de novo aí. Tá. Ministro, o senhor está acompanhando as notícias de pessoas que tiveram reações às vacinas em outros países? O governo tem algum tipo de plano para caso isso aconteça por aqui? Oi, Vitor, obrigado novamente. Sim, nós temos acompanhado as reações adversas, principalmente da Pfizer, né? Que é a mais está sendo usada no maior número de países, e nós observamos 12 casos de reações adversas graves. Estamos acompanhando cada um. São reações que começam com a parte alérgica e algumas outras complicações, mas como a gente imagina sempre, é tudo uma coisa inédita, né? E o número de casos de reações adversas, ele está dentro do esperado. Está alto, mas está dentro do esperado. Precisamos observar. Sim, nós estamos acompanhando. Sim, já verificamos 12 casos com um pouco mais de gravidade e estamos observando. Não compramos a Pfizer até agora. Ok. Acabou aí? Tem mais duas, presidente. Mais duas. Vai continuar o programa Pinga nos Is depois das 20 horas? Também a gente continua. Fiuza. Fala, Fiuza. Ministro Pazuello, alguns infectologistas e imunologistas respeitados na comunidade científica têm manifestado preocupação com o curto ciclo de desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Essa questão também preocupa o senhor? Oi, Fiuza. Sim, claro que sim. E eu quero colocar aqui, não vou fazer uma defesa, né? Mas vamos colocar o seguinte: nós temos hoje, quando a gente fala que a vacina demora 4 anos, 6 anos para ser desenvolvida e testada, sim, mas nunca houve uma confluência de tantas pessoas e equipamentos, e estruturas e tecnologia no mundo simultaneamente para poder desenvolver vacinas. Então esse prazo, ele tende a ser um prazo menor. Usei a palavra tende porque se você tem um orçamento de 10 dinheiros e um número de pessoas, tá lá, 20 pessoas para testar, e você tem um orçamento hoje de 100 e você pode testar em 50 mil pessoas, então realmente o prazo tende a diminuir. Mas o que se tem de notícia anterior é que o prazo para você ter uma vacina testada, garantida e com todos os grupos, etc, é mais de 4 anos. E é por isso, talvez, e aí eu coloco aqui essa posição, que os laboratórios estejam tão receosos em assumir as suas responsabilidades com os efeitos colaterais. Eles não têm a total garantia dos testes ao longo dos anos que vem pela frente. Então, são riscos que precisam ser assumidos por alguém. No caso das nossas vacinas fabricadas nas instituições de Estado, que é a Fiocruz e o Butantan, a responsabilidade já é dessas grandes instituições. E isso tudo passa pela segurança e eficácia da Anvisa e nos dá, então, um grau de segurança, o grau necessário de segurança. Cid, Última pergunta, presidente. a última aí. De novo, Paulo Figueiredo. Presidente, ministro, qual é o papel esperado para a rede privada de saúde na aplicação e distribuição das vacinas, especialmente as vacinas como a da Pfizer, que exigem condições especiais de armazenagem? Bem, nós já respondemos isso há pouco, mas eu volto a não me furtar da resposta. No momento que a gente cumprir todas as demandas para suprir o SUS das vacinas para atender a população brasileira, que eu acredito que a gente está nesse caminho, a gente necessita também que a iniciativa privada ela adquira as vacinas diretamente de laboratórios internacionais ou o excedente do produzido no Brasil e disponibilize na rede privada também. Claro que as condicionantes logísticas precisam ser trabalhadas. Quando você fala da vacina da Pfizer,
A Pfizer já é entregue com 30 dias, com uma geladeira de isopor que permite o acondicionamento dentro da temperatura correta por 30 dias. Isso faz parte do planejamento logístico da quantidade de vacinas que você vai tirar do teu congelador de 80 graus negativos. Você vai tirar uma quantidade X e vai ter até 30 dias ali para poder manusear nesse isopor. Acabou, Cid? Sim, senhor. Bem, vamos encerrar também. Estamos aí com 1h07. Obrigado pela deferência, por estar nos assistindo. Muito esclarecedor por parte aqui do Pazuello, nosso ministro da Saúde, e serviu para demonstrar a vocês a preocupação e o trabalho que o governo federal vem fazendo no combate à Covid desde o ano passado até o momento. Continuaremos atentos, trabalhando, buscando soluções e acalmando a população. Tá? O vírus realmente, para algumas pessoas, ele é grave, pode levar a óbito. Essas pessoas têm que se cuidar, sim, até que a vacina esteja à disposição. A gente espera que dê certo. Quem vai dizer se vai dar certo ou não vai ser o experimento, o tempo, tá? E depois do sinal verde da Anvisa, que nós somos responsáveis. A gente espera voltar à normalidade o mais rapidamente possível. No mais, pessoal, a vida continua. Se lamenta hoje que estamos batendo 200 mil mortes, muitas dessas mortes com Covid, outras de Covid. Não temos uma linha de corte no tocante a isso daí, mas a vida continua. Se lamenta profundamente. Eu estou preocupado com a minha mãe, que tem 93 anos de idade, se ela contrair o vírus, ela vai ter dificuldade pela sua idade, mas temos que enfrentar isso aí. Não adianta apenas continuar, como alguns querem continuar, aquela velha história de fique em casa, que a economia a gente vê depois. Isso não vai dar certo. Isso vai ser um caos no Brasil. Pode nos levar às condições mais dramáticas ainda do que as consequências do vírus. Nós não podemos nos transformar num país de pobres, um país desempregado, um país sem PIB, um país endividado, um país tão rico como o nosso, com a população sendo empobrecida por decisões de alguns. Lamentamos as mortes, a vida continua, tá? E pedimos a Deus que abençoe o nosso Brasil, abençoe o mundo, que afinal de contas nós somos filhos dele. Uma coisa mais, Paulo? Não. Abraço. Quer falar alguma coisa agora, você? Quer falar? Porque eu só quero conhecer a tua voz aí, pessoal. Quer conhecer a tua voz aí. A minha oração é que Deus mande para fora esse vírus da nossa nação e traga cura. Obrigado. Excelente. Obrigado aí. Um abraço a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.